ao nosso segundo e último bloco. O Mercado Criativo hoje, no segundo bloco, recebe uma escritora, jurista. Nasceu em Harare, Zimbábue. Recentemente esteve numa mesa de conversa. A conversa teve como centro de reflexão o livro de Leco Nkululeko, escritor moçambicano que lançou recentemente a sua obra A Voz da Ancestralidade. Maia Makwakwa. Como é que estás, Maia? Eu estou bem. Muito obrigada pelo convite e por cá estar. Pois, vamos conversar, vamos falar de ti, do teu trabalho, do teu percurso. E é neste percurso que vamos começar a nossa conversa. Maia nasceu em Harare e estudou Direito na Politécnica, venceu o prémio Fernando Leite Couto em 2022, pesquisa muito sobre ancestralidade, sobre identidades, enfim, uma mulher da literatura, do direito, sempre orientada pela doutrina, pela jurisprudência, mas mergulha por este universo cultural. Fale-me, quais são os fatores que foram importantes para que encontrasses na cultura e na literatura uma forma de participares na sociedade moçambicana e exerceres a tua cidadania? Bem, na verdade, eu sempre pesquisei, eu sempre questionei determinadas coisas. Eu sempre procurei saber a razão última e primeira de tudo. E, curiosamente, o meu foco pela cultura não era a cultura africana, mas era a cultura de fora. Okay. Porque fui assim educada, né? Eu recebi uma educação um pouco mais inclinada para o Ocidente do que para a África, e foi muito mais tarde que eu percebi, ok, tudo para o Ocidente do que para a gente. Sim, para o Ocidente do que para a gente. E foi muito mais tarde que eu percebi que, ok, estou aqui, mas estou lá, sim, estou lá e eu não percebo qual é a razão última de tudo, de eu estar aqui. Então eu percebi muito mais de lá do que daqui. Okay. Então esse é o meu maior desafio também, compreender ao longo das pesquisas que faço o que nós somos. Okay. Qual foi o impacto disto para ti como pessoa? O fato de compreenderes mais sobre os outros, sendo que estavas no espaço. Ainda bem que veste em dois lugares desta região austral de África, Zimbábue, aqui em Moçambique, tua terra. Enfim, qual foi a consequência disto? Sentes que isto teve algum impacto positivo ou negativo? Teve um impacto positivo. Deu-te depressão, ansiedade? Sim, eu posso chamar de positivo porque causou-me um certo tipo de crise de identidade. Eu não percebia quem eu era, para onde vou, onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer como pessoa negra. Eu sempre procurava uma forma de... como eu estava em volta a pessoas brancas, não é? Eu sempre procurei uma forma de me igualar a elas. Então, passamos por um processo de colonização e agora estamos a viver, eu vivi, mas ainda estamos a viver um processo de colonialidade. Uma coisa que a autora Silvia Tamela fala sobre isso. Okay. É um tema muito importante e ao nível de vários fóruns tem sido dominante essa reflexão e o desafio que há do espaço público começar a assumir isso, e nós temos estado curiosamente a refletir sobre isso em várias ocasiões. E estudas Direito, decides fazer Direito, por que decidiste escolher Direito para estudar e como é que o Direito também ajudou-te a padronizar melhor o teu entendimento sobre a necessidade de voltar a casa? Bem, eu participei num programa de rádio e eu estava aqui a dar algumas opiniões, algumas balizas. E o meu outro oponente disse, sabes, vocês de direito têm uma mente muito quadrada. Tudo para vocês é a lei, a lei, a lei. Fora da lei não existe vida. E ele tinha muita razão em dizer isso, porque quando alguém faz direito, procura sempre na lei uma forma de sustentar os seus argumentos, não é? Dar algum tipo de propósito, algum tipo de justificação. E não era assim tão diferente para mim. Eu procurava sustentar aquilo que eu vivia com base nas minhas crenças também, porque eu não vou dizer que parto de dois lugares, eu parto de 5 ou 4, porque ao mesmo tempo que olhava para fora, eu olhava para uma religião que vinha de fora. E o meu maior exemplo foi
basear tudo que eu fazia num livro sagrado e basear tudo que eu fazia olhando para os exemplos, para os fatos de fora, esquecendo o meu terreno aqui. Ok, Então, ok. para mim foi bom estudar direito, mas também eu percebi ao longo da caminhada que eu tenho que sair. Ok, ok. Tem que sair. Mas deu-te ferramentas para o teu trabalho de pesquisa em matéria de ancestralidade, identidade? Como é que o direito deu-te ferramentas? Deu. Acho que é aquela coisa de tentar Fazer o cruzamento. fazer o cruzamento a alguém que faz direito, então automaticamente gosta de muita leitura. Não funciona muito assim. Ok, ok. Porque até mesmo conheço biólogos e outros que fizeram cursos diferentes do direito que gostam muito de ler e são bons pesquisadores. Eu não sou pesquisadora de profissão, mas eu acredito que a minha curiosidade levou-me a pesquisar, não apenas o que é de fora, mas também chegou um ponto na vida que eu comecei a questionar o que eu sou, comecei a pesquisar o que vem de dentro, onde eu estou, o que eu faço, o que eu sou. Pois, sem dúvidas, sem dúvidas. Mas também em direito estuda-se sociologia, estuda-se hábitos Sim, tu e costumes. encontras isso. Exatamente, então... Encontras muito a antropologia, mas Exato. essas ciências vêm com um certo tipo de calibre de fora. Nós Sim. não aprendemos muito de Não nós. está muito contextualizado Não a está. nossa Não está. realidade, ao nosso território. Acho que é aqui onde também tens uma grande missão, né? Fazer dos manuais de direito lugares onde reside o contexto, o nosso contexto, né? Para uma melhor discussão, uma melhor compreensão e até uma melhor resolução dos nossos próprios problemas e conflitos, que é esse o mandato do direito. Talvez, quando eu estava a fazer o curso, uma coisa que deixou-me muito atenta e muito focada foi o seguinte: o docente disse que... Quem foi esse docente? Para nós agora... Esqueci o entrarmos nome. em contato. Esqueci o nome, mas ele falou algo muito interessante, não é? A razão pela qual existem ou aqui ocorrem várias publicações de leis e essas mesmas leis tornam-se ineficazes é porque nós não compreendemos o lugar onde nós estamos. Ok. E porque a nossa linguagem, que se faz ser aprovada pela Assembleia da República, não vai até outros pontos de Moçambique em outras línguas. Então é um exercício muito exaustivo do lado do direito, fazer com que as pessoas das zonas recônditas compreendam os seus direitos e deveres, mas de uma outra forma, porque também o direito vem carregado do que o Ocidente nos alimentou. Pois. E essas pessoas, essas comunidades têm os seus usos e costumes, têm as suas próprias leis. Então torna-se às vezes um choque, mas é um choque necessário. É um choque necessário. Uma pergunta, eu sei que também te interessas muito nessa discussão e como forma de participar do debate tens estado a escrever alguns artigos, a participar de reflexões importantes. Para a tua geração, este tema da ancestralidade, da identidade, que lugar ocupa quando tu paras e olhas para o espaço à tua volta? Ancestralidade, eu nunca escrevi sobre identidades. Sim, eu nunca escrevi sobre ancestralidade como escrevi agora, ou como estou a escrever agora, como estou a aprender agora. Uau. Então foi por meio... É um tema de teu grande interesse agora, né? Na verdade, o tema de grande interesse para mim, curiosamente, não é a ancestralidade, mas é um outro ponto curioso, que é o homem. Okay. A desvalorização do homem hoje em dia. O homem é o ser humano ou o homem o homem gênero. Okay. O homem gênero. Chegamos aí. Para mim esse é um... Mas também a ancestralidade. A ancestralidade para mim foi o ponto inicial para tudo aquilo que eu estou a abraçar hoje. Compreender o que antes a minha comunidade, a minha sociedade era, a nossa caminhada, a nossa ajuda que nós também cedemos aos outros, antes mesmo das supostas grandes descobertas. E, bem, essa crise de identidade que todo o africano sofre. Já parou para perceber que todo o africano, até certo ponto, sofre uma crise de identidade, resultado de um sistema colonial que sofreu ao longo de muitos anos. Tu estás confortável com o termo descoberta, que o Ocidente descobriu
a África, que nós Não, fomos eu disse entre descobertos. aspas. Entre aspas, não, não. Fomos descobertos, nós fomos descobertos. Sim. Ficas confortável com essa? Não fico. Qual a tua opinião sobre Não o fico. termo descoberta? Não o termo, mas tudo o que carrega. É tudo que carrega Yeah, seria. tudo que carrega do Seria ponto de uma vista- forma de dizer que sem nós vocês não teriam encarado a civilização, porque a descoberta é uma justificação para dizer que vocês não É uma existiam. criação, na Sim, verdade. vocês não existiam, agora passam a existir por nossa culpa, Yeah. não é? Então Por essa nossa- descoberta não trouxe grandes vantagens, apesar de muitos pensarem que trouxe. E muitos ainda pensam que se não fossem pelas descobertas, África, América, nós ainda estaríamos a andar como selvagens, mas Yeah. eu discordo. Agora, fala-me, esse teu interesse, o homem, o que é que mais te interessa, o que te inquieta? Bem, o que me inquieta, eu não vou dizer o que me inquieta que te no interessa? homem, mas Estudar e refletir. estudar e refletir como é que a visão do homem masculino, tem, ou a imagem do homem masculino tem alterado diante dos nossos olhos de mulher, não é? Fala mais disso. Bem, para eu falar disso, eu terei que recuar. Eu vou voltar aqui a dar o conceito que partilhei na conversa do livro do Leco, John Beatty, o conceito de tempo. Sasa é o presente e um possível futuro. Zamani já é um passado extensivo. Eu terei que recuar para o meu Zamani, nosso Zamani, tentar compreender como é que tudo começou. E curiosamente tudo começou e foi muito mal interpretado, não é? Então a imagem do homem é, para nós mulheres, é deturpada e muito mal compreendida. Nós diabolizamos tanto o homem, mas não compreendemos, e eu vou dizer isso, nós não compreendemos que se não fosse pelo homem, nós não teríamos uma sociedade funcional. Eu não estou a querer tirar prestígio da mulher. A mulher, sim, tem prestígio, mas a forma como nós estamos a diabolizar e a menosprezar, a diminuir a figura do homem, é como se ele, diante dos nossos olhos, não fosse nada e nós fôssemos a razão de tudo. Lutamos uma luta que não é nossa, porque não começou conosco. O feminismo não começou com a mulher negra, porque nós já vivíamos certos privilégios. O feminismo começou fora de África. Nós abraçamos alguma coisa que não sabemos e dizemos que sim, o homem é que... Estamos a ver um sistema de patriarcado, o homem também nos oprime, tudo bem. Mas vamos chegar aí. Ok, fala-me, quais são os fatores que achas que contribuem para aquilo que chamas de desvalorização do homem? Como eu disse, eu terei que fazer aqui Podes Tem que fazer. recapitular. Yeah, podes Não recapitular. começou com o colonialismo, não começou com a revolução sexual, apesar de ter sido na revolução sexual que tudo acendeu e a mulher foi ganhando espaço. Não começou na época da escravatura, mas eu acredito que começou muito antes, não é? Com as religiões. Tem aqui uma autora muito interessante, ela já foi, já não está mais entre nós. Ela era uma autora egípcia, Nawal El-Saadawi. Ela diz o seguinte, que a religião é um dos piores sistemas para a mulher. A religião promove um certo tipo de patriarcado extremo que a mulher não aguenta. E se nós formos a perceber, em todas as religiões, a mulher é tida como alguém que é menos valorizada, é incompatível. E isso acabou semeando, acabou fazendo com que outras gerações pudessem abraçar esse conceito da mulher ser propriedade, mas no nosso contexto africano a mulher não era propriedade. A mulher não era por fazer parte de um certo tipo de cralo, do reino, que era prestigiada. Ela era prestigiada dentro da sua comunidade só por ter nascido mulher. E uma das coisas que mais privilegiava a mulher era o fato dela ter nascido dentro de uma família extensiva ou uma família
poligâmica, não é? Ok. Então, Muito isso tornava a mulher o centro de tudo, tanto é que, em conversa com alguém, que a legitimidade não passava para o homem, a legitimidade Passava era para a para a mulher. mulher, era para a mulher. A A mulher como titularidade... centro do poder. Sim, a mulher como centro do poder, a mulher como titular de terras, a mulher como responsável de comércios, transações, a mulher que podia fazer parte de uma guerrilha, as mulheres de Daomé, as mulheres que tinham liberdade. E quando Ou Nzingambandi em Angola, né? Sim. E quando também tinha uma mulher do Zimbábue que lutou contra o colonialismo, era uma curandeira, né? Queres dizer feiticeira. Feiticeira, mas era uma curandeira. E ela lutou contra o colonialismo, ela era encarada como alguém que, de fato, era iluminada pela Ou a comunidade. nossa Shivangela. Sim, também. Mas, curiosamente, quando o explorador veio para cá, ele encarou esse estilo de vida da mulher e disse em vários relatos, em vários relatórios e repórteres que a mulher africana é muito assim, aberta, muito contrária àquilo que nós encaramos como mulher no nosso território. Então, é mesmo isso que eu trago ao longo das minhas pesquisas, essa alteração do conceito de mulher ao longo do tempo, que foi também afetado pelo ideal da religião e ainda pelo ideal de um sistema econômico. Então, nós estamos a lutar uma luta que não é nossa. Uma agenda que não é nossa. É assim, defendes e tens estado a refletir. Eu queria ouvir a tua opinião sobre a poligamia. Em 2025, quando olhamos para as redes sociais e em algum momento e alguns acontecimentos de forma isolada, começam a uma certa medida a colocar este debate em voga e no espaço público. E queria ouvir um pouco a tua reflexão sobre isto, assumindo este lugar de reflexão sobre o homem e como é que é esse passado todo nosso, muito associado às estruturas de origem poligâmica, do ponto de vista de famílias e casamentos poligâmicos. Queria ouvir um pouco o teu pensamento sobre isto, o que tens estado a refletir, a pesquisar, a analisar sobre este tema. Bem, o que eu tenho percebido ao longo destes últimos anos é que várias pesquisas têm sido feitas contra ou a favor da poligamia. Muitos de fora do Ocidente dizem que a poligamia não é assim um modelo familiar, ou a família extensa não é um modelo familiar aconselhável. Há muita desigualdade, há muita disparidade, o homem é que há ainda maior índice de violência doméstica dentro de famílias extensas, famílias poligâmicas, que é mentira, o que eu percebi, não é muito verdade. Eles ainda diziam que a monogamia procura manter a igualdade econômica, menos índices de crimes numa comunidade e ainda a família é muito mais assim controlada. Tem uma autora que procurou desmantelar isto aqui. Preferiu desmantelar. Preferiu desmantelar porque ela viu um artigo de um sociólogo na década de 60 ou 50 que decidiu estudar a família negra e que colocou isso como um caso para uma atitude nacional. Essa autora viu esse artigo e achou algo muito banal. E ela explicou de forma aberta o que a poligamia para o africano significava. Ela não era africana, era uma afro-americana. Mas ela se deu tempo de compreender o que a poligamia é em África e o que é aqui. Uma coisa que ela percebeu é que as famílias extensas, nas famílias extensas, tu não encontras desigualdade econômica, tu não encontras maior índice de violência doméstica. Tu não encontras isso porque a figura central é a mulher. A figura central é a mulher, a quem cabe cuidar da casa ou fazer a gestão da casa ou ainda cuidar das crianças, mas a família extensa ajuda ainda mais a mulher porque se não for ela, é uma outra mulher que cuida da criança. E se não for a segunda esposa, é a avó daquela segunda esposa que cuida da criança. Então a criança não nasce isolada, não nasce sem educação. O que o homem faz aí? O homem, até certo ponto,
aumenta a sua masculinidade ao ver-se responsável por uma família extensa. Ou seja, não, é o que verdade. significa É isso? verdade. É que, Em termos práticos, em termos práticos, eu vou citar aqui uma pesquisa. tem que se esforçar que- mais, trabalha mais. Sim, ele Para trabalha para mais. conseguir prover De fato, ele trabalha a mais. extensa família. Sim, a extensa família. Portanto, Tem a aqui uma- poligamia estimula o homem a trabalhar mais, é isso que está a dizer. Não apenas estimula o homem a trabalhar mais, mas também torna-lhe consciente de quem é responsável. Tem uma pesquisadora, doutora Sarah Hill, ela que é uma psicóloga social evolucionista, ela diz o seguinte: o homem tem maior capacidade de procriar, ao contrário da mulher. A continuidade de filhos depende mais do homem do que da mulher. Isso tu podes medir a forma como é que se ocorre o acasalamento. O homem, tendo 10 parceiras, vamos lá supor, não é? É muito mais provável que tenha continuidade da família só por essas 10 parceiras. Mas a mulher não. A mulher entra num período de gestação, depois aguarda o período de aleitamento. Mas onde é que está o homem nesse momento de espera? Não é? Eu fui mais realista. O homem, eu sempre digo que o homem produz cerca de 300 milhões de espermatozoides. E para uma mulher só, fazendo a matemática. E não só. O homem, naturalmente, ele está inclinado para prover, ele está inclinado a buscar recursos para prover para a família. E essa provisão muitas vezes vai determinar digamos assim, com quantas mulheres ele poderá ficar. É nesse sentido que a poligamia muitas vezes é pensada pelos pesquisadores. No nosso sentido o homem não somente está para procriar, para dar continuidade à família, claro, a legitimidade passando para a mulher, mas também está aqui para prover para essa família. Está aqui para preservar a sua masculinidade. Então, quando o homem prova a sua masculinidade provendo, aí nós vemos a qualidade de filhos, a qualidade de vida dele. E quando o homem simplesmente está mais inclinado para, sem ter nenhuma mulher ou tendo apenas uma, a qualidade de vida dele pode sim ser afetada. Muito obrigado pela sua presença, vai ter que voltar cá mais vezes. Vamos montar um painel para refletirmos sobre este e outros temas que são muito importantes e muito nos dizem respeito. Um grande abraço. Obrigada. Tempo em televisão é muito dinheiro, nós não temos dinheiro, só temos palavras. Até a próxima. Obrigado por essas interessantes reflexões. Obrigada. Um grande abraço. Um grande abraço e o nosso também obrigado a todos os nossos telespectadores. O Mercado Criativo de hoje termina por aqui. A todos, boa noite, leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até a próxima.